Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E o mês de agosto é marcado por uma campanha nacional de conscientização sobre as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Uma ação educativa que recebe ainda mais apoio aqui em São José, já que o nosso município instituiu, a partir de um projeto de lei aprovado na Câmara, a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, comemorada entre os dias 21 e 28 de agosto. Para contribuir com o tema, nós preparamos uma reportagem especial sobre o assunto, apresentando um panorama das políticas públicas na área e os desafios das pessoas com deficiência. Confira! Você sabia que existe em São José uma lei para conscientizar a população sobre os direitos das pessoas com deficiência? Criada em 1996, a proposta, aprovada pela Câmara Municipal, dedica uma semana inteira do mês de agosto ao debate sobre a importância de políticas públicas que garantam a inclusão dessa parcela da sociedade. A data escolhida, entre os dias 21 e 28 deste mês, faz alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla e Intelectual, comemorada neste período. De acordo com a Lindóia, gestora da Associação Ágape, que há mais de 20 anos trabalha com atendimento às pessoas com deficiência intelectual, ações como esta ajudam a dar mais visibilidade ao tema. Sempre que se traz esse tema à tona, a gente tem uma oportunidade de refletir sobre as nossas práticas e também ao município a oportunidade de refletir sobre as políticas e que essa política realmente venha a ser de benefício real para que a pessoa possa ser incluída e ter uma vida de qualidade. Para o Átila, coordenador do Conselho da Pessoa com Deficiência de São José dos Campos, os principais desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência intelectual e múltipla está na falta de representatividade para a construção das leis. Ele conta que muitos projetos são feitos sem ouvir as famílias e as pessoas afetadas, o que limita o avanço dos programas de inclusão. É que muitas vezes pessoas que não são deficientes, que não têm uma deficiência, é que fazem as leis, que fazem as políticas públicas, porque não há envolvimento das pessoas com deficiência na elaboração, na reivindicação, no debate para a criação dessas políticas. Então, isso é o principal desafio, é envolver, é trazer essas pessoas para o debate, para a discussão e, com certeza, para a criação dessas políticas públicas. Para os especialistas, pequenas mudanças têm um impacto enorme no acesso e valorização das pessoas com deficiência. Um bom exemplo está na inclusão dessas pessoas nas escolas e nas tarefas do dia a dia, como o direito de utilizar o transporte público com acessibilidade. Existem barreiras que a sociedade também pode ajudar a facilitar a vida da pessoa com deficiência, que são as barreiras atitudinais. Que às vezes a minha atitude para com uma pessoa com deficiência pode ser uma barreira para ela. Então, isso aí é mais fácil de quebrar, né? Parece, né? Mas nem sempre na prática é fácil. Às vezes as pessoas têm uma resistência de aceitar e de conviver com as pessoas com deficiência. E promover os direitos das pessoas com deficiência tem sido uma iniciativa da Câmara Municipal de São José. Nos últimos 4 anos foram aprovadas leis nas áreas da assistência social, educação e mobilidade urbana que promovem a acessibilidade dessa parcela da população. Uma dessas propostas é do vereador Renato Santiago. A matéria autoriza o município a criar capacitação continuada aos professores da rede municipal para atender os alunos com deficiência. Outra lei na área foi apresentada pela vereadora Dulce Rita. A proposta estende o direito do uso dos assentos preferenciais do transporte público às pessoas com mobilidade reduzida e autistas. Para o Átila e a Lindóia, a mudança para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade passa não só pelas políticas públicas, mas também pela informação. Afinal, quanto mais se debate sobre o tema, mais ações de inclusão são desenvolvidas. Ainda existem problemas que precisam ser resolvidos para que essas pessoas tenham garantia de que elas possam ter uma participação social, né? E a sociedade
precisa discutir mais, precisa conviver mais, precisa conhecer mais, porque o conhecimento derruba o preconceito. É preciso que a sociedade não tenha essa visão de compaixão. É preciso que ela entenda que é só dar oportunidade para essas pessoas se desenvolverem, que eles são extremamente capacitados. E falando em informação, o atendimento às pessoas com deficiência no município pode ser realizado por meio da Assessoria de Políticas às Pessoas com Deficiência, órgão integrado à Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, ou por meio do CRAS mais próximo da sua região. Os endereços completos das unidades estão disponíveis no site da Prefeitura. E agora eu converso com quem está em busca de emprego aqui em São José. Você acompanha comigo na nossa agenda de serviços as vagas de trabalho disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de pintura, auxiliar de enfermagem, azulejista, caroneiro em cartonagem, consultor de vendas, empregada doméstica, pedreiro, projetista de móveis planejados, técnico de enfermagem, técnico em eletrônica, vendedor externo, vendedor interno e vendedor web PJ-MEI. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de inspetor de alunos e instalador de sistemas de segurança. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vamos falar de esporte? A gente sabe que a Olimpíada de Tóquio já terminou, né? O Brasil fez bonito em diversas modalidades, só que toda a magia da história dos Jogos, com ênfase nos atletas aqui de São José, ainda tem chamado a atenção de muita gente. É porque a nossa cidade ganhou uma exposição que conta um pouco da trajetória de atletas joseenses que participaram de várias edições das Olimpíadas. Vale a pena valorizar o esforço e o talento dessa galera, viu? E para te convidar a conhecer esse trabalho, nós vamos te mostrar um pouquinho do acervo que faz parte da exposição. Dá só uma olhada. As Olimpíadas de Tóquio chegaram ao fim, mas o espírito olímpico continua na cidade. A participação dos atletas joseenses na história dos Jogos foi eternizada em uma exposição de fotos montada em um shopping. O acervo pertence ao Museu de Esportes e reúne imagens e informações de diversos atletas que são joseenses de nascimento ou que em algum momento participaram do esporte profissional no município. Entre os nomes presentes na exposição estão a skatista Pamela Rosa, a lutadora Laís Nunes e a jogadora de rugby Mariana Nicolau, que estiveram na última edição dos Jogos no Japão. Outros destaques são os jogadores de basquete Alberto Marson, que conquistou a medalha de bronze em 1948, a primeira do país em esportes coletivos, além de Ubiratã e Edivar Simões, que disputaram os Jogos Olímpicos de 1964 e também subiram no terceiro lugar do pódio. Nós já estávamos com a proposta de estar fazendo uma ação através das redes sociais, mas ainda não estava nada definido, né? E aí o Center Valley procurou, pedindo um apoio, né, na colaboração de acervo dos atletas olímpicos, né? De alguns atletas olímpicos, né? E a gente acabou tendo esse material, a gente tem foi produzida uma pesquisa, né? E fornecemos material. São atletas que vieram de outras cidades, né? E que era de clubes, né, que representava clubes da cidade que foram para as Olimpíadas. E as histórias desses atletas chamaram a atenção do público. Envolvida com o esporte, a engenheira civil e ciclista Atanásia gostou de conhecer mais sobre os atletas que se destacaram e levaram o nome de São José para os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas, ela é como se fosse um troféu só de poder chegar, né? Demonstra que realmente esses atletas estão no nível muito alto do esporte. E bom ter um representante, né, da região. Então eu não sabia que, assim, tantos atletas de São José, né, fizeram parte dessas Olimpíadas. Além dos destaques olímpicos, a exposição também conta com imagens de jovens que fazem parte do programa Atleta Cidadão.
A iniciativa, criada em 1999, conta com mais de 700 atletas que treinam em 25 modalidades. Desde que foi criado, cerca de 18 mil jovens fizeram parte do projeto em categorias de base. Para o vereador Fabião Zagueiro, presidente da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara, programas como o Atleta Cidadão ajudam a fazer da cidade um expoente na formação de atletas de alto rendimento. A nossa prefeitura faz um investimento muito grande através dos programas, né, de esporte, como o FADEMP, o Atleta Cidadão. Eu acho que através desses projetos sairão atletas que vão nos representar, né, nas Olimpíadas. Jovens que hoje brilham nas categorias de base e que um dia podem ter as conquistas e rostos estampados em exposições, inspirando futuros atletas a trilharem o mesmo caminho. Eu acho que esse incentivo, né, para que realmente vire um atleta que se profissionalize no esporte é muito importante, né? A partir do momento que você traz esse incentivo, né, para que a pessoa realmente tenha essa competitividade, né, que ela busque, até pode começar daqui, né, em campeonatos da própria cidade, depois do Brasil, e isso expande, né? E muito legal, né? E eu já deixo aqui os parabéns para os joseenses que brilharam nessa Olimpíada de Tóquio e nas outras edições dos Jogos. E só lembrando que hoje já começou as Paralimpíadas, hein? Com representantes de São José também. Fica a nossa torcida. E olha, quem quiser ver a exposição, só reforçando que ela vai ficar aberta ao público só até este domingo, então não perca! E mudando um pouco de assunto, a gente vai para o tema da saúde. Vamos conferir no nosso boletim epidemiológico os números atualizados dos casos de Covid-19 aqui em São José? E vamos ver como fica o tempo para a tarde desta terça-feira e também amanhã, quarta-feira. A tarde desta terça-feira será de sol e não deve chover. A máxima deverá ser de 30 graus e a mínima 11. Na quarta-feira a previsão é de sol sem chances de chuva. A temperatura máxima chegará a 31 graus com a mínima 15. E a gente fica por aqui com o boletim. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra logo mais às 4 horas da tarde, porque hoje é dia de sessão e, claro, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Não perca, hein? Esse é o momento de você ver de perto os debates que têm marcado a cidade e também acompanhar o trabalho dos vereadores. Então, até lá!